E daí, pessoal, vamos dar a sequência aqui então na nossa Operação Veraneio, que você tem que acompanhar aí pela concurseria ou pelo meu canal. Então, você vai ter acesso aí a diversos vídeos aí que nós estamos fazendo de reforço para você que quer ingressar nas carreiras militares do Estado de Santa Catarina ou que você quer dar sequência. Para você que não me conhece, eu sou o Major Van Knobloch, eu trato aqui de legislação institucional, direito penal militar, processo penal militar, essas áreas aí de ingresso e motivacionais para as carreiras militares do Estado de Santa Catarina. Então, pessoal, hoje eu quero fazer para vocês aqui falar um tema muito importante que cai muito em provas, que são conceitos, são palavras essenciais aí específicas do militarismo ou com características especiais do militar e que caem muito em provas. Por exemplo, falei nas aulas passadas aí sobre posto, graduação, que são os graus hierárquicos dos militares, nos quais postos é para oficiais, graduações para praças. Nós falamos também de algumas características de oficiais e de praças. E hoje eu quero trazer aqui 4 conceitos muito importantes aí, 3 principalmente que eu vou falar hoje, que é a agregação, o excedente e também nós vamos falar ali da disposição. Esses conceitos e a própria reversão, né? A agregação, a reversão, o excedente e talvez ainda um pouquinho aí do à disposição. São 4 conceitos que caem bastante em provas e você tem que, na verdade, perceber, pessoal, mais do que entender, é perceber os detalhes, o que cai na prova, qual é o segredo do que eles vão fazer com que você tente pegar você ali para você errar. Muita gente fica, às vezes, preocupado em entender o contexto, ou explicações, ou algo assim. Entender é importante para que você grave, mas não é tão importante quanto você perceber os pontos que serão alterados no concurso ali, na questão de prova, e que é o segredo para você acertar. Eu brinco dizendo até que nas aulas que eu faço aí, na concurseria e tudo mais, na BVO, eu ensino o meu aluno a acertar a questão, a ele botar o X na alternativa correta, na alternativa que é para ser assinalado, a ele perceber o erro ou perceber o acerto e acertar, muito mais até do que entender. Tem aluno meu que fala assim, pô, Major, aquele seu macete lá era bem aquilo mesmo, eu confesso que até hoje não entendi direito aquela parte do conteúdo, mas eu acertei a questão. É isso aí, pessoal, é saber que, por exemplo, a idade da reforma e da reserva das praças em Santa Catarina, praças militares, é 60 anos. Você vai dizer, pá, Major, mas eu não sei direito a diferença da reserva e da reforma. Ok, mas grava que é 60 anos e se cair na prova a idade da reserva e reforma da praça, seja ela soldado, cabo, sargento, subtenente, você bota que é 60 anos e você vai acertar. Tá? É esse tipo de dica que é importante, muito mais às vezes do que entender, do que ficar floreando, fazendo aqui uma aula com muito mimimi aqui, que não vai lhe ajudar na prova. Então, em relação à agregação, reversão, excedente à disposição, vamos ao que interessa então. Então, você terá aqui ó, no artigo 81, falando da agregação. O conceito de agregação é importante. O conceito de agregação é a situação na qual o policial militar deixe de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro de qualificação, nela permanecendo sem número. Eu falei de cabeça, então falei mais ou menos aqui como está aqui, tá? Pode ser que tenha pulado alguma palavrinha, mas é aproximadamente isso daí, tá? Óbvio que eu já dou aula há muitos anos, já vai mais aí desde 2003, né? Então, eu já decorei certos conceitos, decorei artigos e tudo mais. Se você tiver uma boa memória fotográfica, excelente. Major, se eu decorar é bom, se você decorar é excelente. Se você tiver uma memória fotográfica, isso é excelente. Eu tenho certeza que a pessoa que decora, por exemplo, o estatuto, que tem uma memória fotográfica, ela vai melhor do que aquele que fica entendendo entender. Entretanto, como nem todos têm uma memória fotográfica, eu, por exemplo, não tenho muito, às vezes é interessante alguma dica, algum detalhe que faz você lembrar. Então, a agregação, pessoal, sempre dou o seguinte exemplo. Imaginem uma fileira de cadeiras em que na primeira fileira de cadeiras você tem lá subtenentes, na segunda fileira de cadeiras você tem primeiros sargentos, na terceira fileira você tem segundos sargentos, na quarta fileira você tem terceiros sargentos e assim vai indo até o soldado. Cada fileira dessa está com as suas cadeiras completamente ocupadas. E você só pode passar para a fileira da frente se alguém desocupar aquela cadeira. Tá? Isso seria aqui o que ele chama aqui de
número, né? Isso seria o que ele chama de número. A cadeira é como se fosse um número, tá? Então, a agregação é uma situação transitória que é como se fosse um stand-by, como se fosse uma suspensão momentânea do militar. O militar, nós vimos na aula passada, que ou ele está em situação de atividade, ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Não existe outra hipótese ali, tá? Então, só que aí você diz, pô, como é que um militar vai concorrer a cargo público eletivo, por exemplo, se ele não pode concorrer enquanto está na ativa? Para isso existe essa suspensão momentânea da agregação. A agregação serve, por exemplo, dentre outros motivos, para ele concorrer a cargo público eletivo. Aí ele fica num stand-by, uma suspensão momentânea em que ele não deixa de ser militar ativo, mas ele fica temporariamente ali num afastamento, um afastamento temporário. E aí o que acontece nesse afastamento temporário é uma situação na qual ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro de qualificação, mas ele permanece ali sem número. Entendam, então, como se ele fizesse assim, ó, ele levanta da cadeira, então vamos imaginar um primeiro sargento daquela fileira, levanta da cadeira e o que acontece? Ele desocupa a cadeira e fica em pé ali do lado da cadeira. Ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica, né, ela permanece ali sem número, ou seja, por que sem número? Que a cadeira fica vaga, no quadro do almanaque ficará lá o primeiro sargento, 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai aparecer ele com um AG do lado, sem ocupar número, né? O 6 e assim vai seguindo, ou seja, fica um número vago aqui, fica uma cadeira vaga. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Tá? A situação de agregação ocorre em várias situações, tá? Em diversas situações. Dando o exemplo aqui dessa situação, até para já explicar outras situações aí, para vocês entenderem melhor. Então, pode acontecer de nesse meio tempo que ele está agregado, suspenso momentaneamente, um outro militar ali, que está ocupando o segundo sargento, ser promovido. O que vai acontecer então? Esse militar que está aqui vai passar para essa cadeira, esse vai passar para essa, esse vai passar para essa, e a última cadeira ali vai ficar vaga. O militar que é segundo sargento vai, opa, desocupou uma vaga. Ele vai ser promovido e vai sentar naquela cadeira ali então, sem problema nenhum. E o nosso amigo aqui está agregado ainda em pé, né? E a cadeira dele já foi ocupada, ocuparam os lugares ali, mas ele permanece no lugar que lhe competia. O que acontece então? Um ponto importante. Quem que agrega os oficiais? O governador, pelo estatuto. Quem agrega os praças? O comandante-geral. Isso é importante. Terminou o motivo que lhe causava agregação, ele retorna. Esse retorno é importante e a gente já mata mais um conceito. Qual é o nome desse retorno? Reversão. Então, reversão é o ato pelo qual, cessado o motivo que determinava a agregação, o militar retorna e ocupa o lugar que lhe competia na escala hierárquica. Olha lá então, ele voltou e o que aconteceu? A cadeira dele estava ocupada, né? Sem problema. Isso vai causar algum prejuízo para ele, Major? Não. Veja que isso tudo que eu estou falando aqui é figurativo, só para que você na sua cabeça imagine a situação e entenda melhor o que é a agregação. Então, a agregação ele ficou suspenso momentaneamente, deixou a cadeira dele ali, alguém ocupou. Quando ele voltou, reversão. O ato da reversão, governador para oficiais, comandante-geral para praças também. Tá? Importante isso, você já mata várias questões de prova. Voltou a cadeira ocupada. Espera aí, se a cadeira é ocupada, Major, e você tinha ali 10 cadeiras, as 10 cadeiras estão ocupadas, né? Porque um segundo sargento foi promovido. E nesse momento você tem ele aqui também, você tem então nesse momento 11 primeiros sargentos para 10 cadeiras de primeiros sargentos. O que ocorre com esse militar aqui então? Ele vai surgir aqui o nosso terceiro conceito, que é o excedente. Excedente é a situação na qual automaticamente passa o policial militar, dentre outras situações, pelos seguintes motivos. Então, o excedente, o conceito de excedente, ele não é um conceito muito específico. Ele fala que é uma situação transitória, que automaticamente passa o militar, quando? Aí tem vários motivos. Um deles é o que nós acabamos de citar. Cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao quadro, reversão, mas o efetivo está completo. Aí ele fica excedente. Isso é somente uma situação para explicar para o Estado por que naquele momento ali, naquelas cadeiras, tem 10 cadeiras, mas tem 11 segundos sargentos, né? Ou primeiro sargento, no caso que a gente estava falando aqui. Por que então? Porque tem um que está excedente. Não se preocupe aqui com questões aqui, Major, isso vai causar algum prejuízo para ele ou coisa. Eu já antecipo para vocês que não, tá? Isso é só uma questão transitória para fins de explicar por que momentaneamente tem um a mais do que o número de cadeiras. Então, desse modo, a gente explicou aqui
3 conceitos primordiais já e que caem muito em provas. Então, a agregação, que é uma suspensão momentânea ali, podemos dizer grosseiramente assim, situação na qual o policial não está da ativa deixa de ocupar a vaga na escala do seu quadro de qualificação, nela permanecendo sem número. A reversão, que é o retorno da agregação, está aqui. Situação na qual, reversão, o ato pelo qual o policial não está agregado, retorna a respeito de quadro de qualificação, então logo se esse motivo determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competia na escala hierárquica, na escala numérica, na primeira vaga que ocorrer, porque no nosso exemplo, inclusive, ele voltou e estava ocupado. E como estava ocupado, surgiu o terceiro conceito, que é o excedente. Excedente, situação transitória que automaticamente passa o policial militar, dentre outros motivos, um deles é quando cessa a agregação, ele reverte está lotado. Mas o excedente ocorre também outros motivos? Ocorre. Por exemplo, se ele for promovido e não tiver vaga no quadro superior. Mas, João, como é que ele vai ser promovido e não vai ter vaga no quadro superior? Exemplo do bravura. O bravura é promovido independente de haver vaga ou não. Então, ele é promovido de segundo sargento a primeiro e o quadro está lotado. Ele vai ficar excedente. Existem outros motivos que podem causar também a situação de excedente, promovido devidamente, etc., que vão estar aqui. Mas esses são os principais. E para finalizar aqui, eu mostro para vocês aqui o conceito de adisposição, que já diverge bastante desses outros 3 conceitos, mas que também costuma cair muito em prova. Então, em prova, tem questões ali que vão cobrar os conceitos em si. Tá? O adisposição, então, é a situação a que se encontra o policial militar a serviço do órgão, autoridade a que não esteja diretamente subordinado. Geralmente, a disposição de um outro órgão, de uma outra polícia militar, é posto à disposição pelaquela instituição de origem. Eu cito como exemplo bem característico aqui de adisposição os militares que vão para a Organização das Nações Unidas. Eles ficam à disposição lá das Forças Armadas, do Exército, através das Nações Unidas para operar com policiais militares em outras nações. Tá? Esses são policiais militares que vão ficar bem enquadrados aqui no caso de adisposição. Então, esses são 4 conceitos muito importantes, muito cobrados em provas, e um ponto que eu destaco bastante do adisposição é isso aqui também, ó, que eu falei também na agregação e na reversão. A disposição se faz por ato do governador para oficiais e do comandante geral para praças. Pessoal, isso aqui é muito importante porque ele ajuda a resolver várias questões e está naquele quadro que eu falei lá para vocês de resumo de coisas que geralmente estão atreladas a oficiais e a praças e que vão lhe ajudar a resolver muitas questões de prova. Eu espero que tenham gostado. Peguem aí, tem na minha biblioteca as provas passadas de todos os concursos e seleções passadas. Vocês vão ver que tem muitas questões cobrando disso aqui e que com esses 4 conceitos básicos que eu passei, você consegue matar a maioria dessas questões sem muito segredo, sem muita invenção. Valeu, espero que tenham gostado, nos acompanhe aqui nas redes sociais, na concurseria, ativa o sininho, me acompanha também nas minhas redes sociais, lá também eu estou sempre postando dicas ali para vocês que querem ingressar na carreira militar, motivação e que sonham em seguir na carreira militar, atingir seus objetivos, independentes até de ser dentro do meio militar aí. Eu conheço vários colegas aí que estão hoje na Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, e que falam aí que passaram pelas minhas aulas aí, me agradecem aí, e eu sou muito feliz por vocês terem seguido outras carreiras até e serem felizes também. Às vezes a Polícia Militar tem umas especificações, Bombeiro Militar também, que não permite todos aí ingressarem, questão da idade, altura e tudo mais, mas que eu vejo colegas aí que vão fazer tanto sucesso ou mais em outras carreiras policiais e fico muito feliz, então, de tê-los como companheiros aí que um dia estudaram comigo ou tiveram contato comigo. Tamo junto, pessoal. Segue aí nas redes sociais, sou o Major Knowles, espero que tenham gostado. Valeu, um abraço.